Olá, meus amigos, aqui é o irmão Josué e hoje eu vim trazer essa obra para a gente estar dando uma olhadinha, o Treinamento dos 12 do autor Bruce, Alexandre B. Bruce. Vamos dar uma olhadinha nele? Então roda o vídeo aí. Então, pessoal, eu já fazia um tempinho que eu estava querendo adquirir essa obra aqui e eu consegui comprar agora. E confesso que eu já tinha uma expectativa muito forte antes e agora eu fiquei assim impressionado pelo conteúdo e pela obra, tá? Esse daqui é feito pela CPAD, né? E existem outras publicações, tá? Mas eu preferi pegar o da CPAD. Aqui é a lombar dele. É um livro assim muito bem trabalhado, muito bem feito, ó. A capa dele, ele não é uma capa dura. Poderia ter sido publicado em capa dura, né? CPAD já que lançou uma obra dessa assim com essa como eu posso dizer assim, com esse material, né? Poderia ter colocado como capa dura. Eu vou dar um zoom aqui. Se você quiser estar lendo essa parte aqui atrás, ele vai estar dando uma breve introdução, né? Um resumo sobre o autor e sobre a obra. Então aí é só pausar um pouco o vídeo e tá lendo, tá certo? Vou voltar aqui. E eu quero mostrar para os irmãos e aqueles que têm curiosidade de conhecer a obra agora, tá certo? Então vamos abrir aqui. Vem aqui a folha de rosto, né? Treinamento dos 12. Essa aqui é 2016, a nona impressão. Aqui vem o prefácio. Ó, os detalhes, ó. Que vai contar, esse prefácio aqui vai contar um pouquinho sobre a obra. E aqui vem o sumário. Eu vou dar um zoom para que os irmãos consigam estar lendo e vendo o que tem nesse sumário, no índice, né? Eu não vou ler porque senão é muita coisa e aí eu não vou conseguir mostrar as outras partes dos livros. Então, se tiver alguma dúvida, é só pausar o livro e ir lendo, tá? Mas esse é o índice do livro e os assuntos que serão abordados nele, tá certo? Diminuir um pouquinho mais, ver se eu consigo pegar ele, essa primeira parte aqui, aí. E aqui é a continuação do índice. Vou dar outro zoom aqui, pra gente poder estar vendo, né? O que o autor vai estar trabalhando aqui, ó. Tá? Ó. Qualquer dúvida é só pausar o vídeo e tá lendo esse conteúdo do índice. Ó. E não tem mais, aí acabou. Certo? Então ele vai trabalhar aqui, ó, o princípio, né? Eu achei interessante porque aqui ele vai mostrar sobre a forma que Jesus treinou os discípulos
né? O que que ele viu nos discípulos e o que que ele esperava mostrar para os discípulos, né? Então é fantástico essa obra aqui. Você quer conhecer, entender, quer liderar, quer entender as pessoas, a forma que cada um, como Jesus lidou, essa obra aqui ela é fundamental. Então eu já deixei marcado algumas coisas que eu achei bem interessante. Essa parte aqui, ele vai mostrar aqui ó, o primeiro grupo dos discípulos, né? Vou dar um zoom aqui para que os irmãos consigam estar observando melhor. O primeiro grupo, então vai falar dos 4 primeiros apóstolos, né? E aqui ele vai colocar como eles eram identificados na época que Jesus chamou. Olha. O segundo grupo, deixa eu levantar um pouquinho mais aqui, ó. E o terceiro grupo, tá? Achei bem interessante essa parte aqui, porque nem em todo lugar a gente acha, né, essa qualificação e tudo mais, essa separação dos grupos, né? Aqui ele vai tratar sobre as lições sobre a oração, o que Jesus queria mostrar para os seus discípulos, esse significado, o que ele queria trabalhar nos discípulos. Então ele vai trabalhar, aqui tem as passagens, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Se quiser estar lendo um trechinho, ó, é só pausar o vídeo e ler esse trechinho aqui, tá certo? Vou pegar aqui uma outra parte aqui, ó. Olha que interessante. Deixei marcado esse daqui, porque eu achei bem interessante essa parte aqui, ó. Vou até dar um zoom aqui para os irmãos tá lendo essa parte aqui. Eu achei muito interessante o argumento, né, usado por Jesus para incutir os seus desanimados discípulos a esperança e a confiança como a derradeira realização de seus desejos. Caracteriza-se pela ousadia. Então ele vai comentar um pouquinho aqui. Eu achei super legal essa parte aqui. Qualquer coisa, irmão, só pausar o vídeo e tá lendo, né? Tem algumas partes aqui que eu separei que eu achei bem interessante. Esse livro aqui da CPAD, eu não sei se as outras editoras fizeram igual, né? Mas quando vai terminando cada sessão, existem notas do autor, e eu acredito eu que seja da casa publicadora, ó. E não é poucas notas não, é muita coisa, ó. Tá vendo? E aí começa a nova sessão. Então aqui é a parte do autor, terminou, então ele vem trazendo algumas notas, né? E algumas coisas, mais conteúdo além do autor sobre o assunto. Muito legal também, bem bacana. Lições sobre a liberdade religiosa, e aqui ele vai trabalhar também, ó, sobre os assuntos, a sessão, ó, sobre o jejum. Então ele vai trabalhar aqui também. Se quiser tá lendo um pedacinho, é só pausar o vídeo, tá certo? Vamos ver se eu consigo mostrar tudo, porque é tanta coisa. Ó, uma parte do livro, ó, que ele vai tá tratando aqui também, ó. Eu vou só mostrar, não vou ficar falando muito, porque senão vai ficar muito longo, tá? Seção 2, ó, abolições e rituais, tá certo? Se quiser ler um trechinho, é só pausar o vídeo. E isso é o que a gente vai estar encontrando aqui no livro, ó. As observações do sábado, né? Como que Jesus via o sábado, os discípulos. Então ele vai trabalhar essa parte com os discípulos também, a observância do sábado. Bem interessante. Ó. A tempestade. Vai trabalhar também, ó. Se quiser ler um trechinho, é só pausar o vídeo. O fermento dos fariseus e dos saduceus.
Então ele vai trabalhar também esse ponto. Caso quiser estar lendo esse trechinho, é só pausar o vídeo também. A confissão de Pedro. Eu vou mostrar aqui algumas coisas, tá? Não vou ficar falando muito. A primeira lição sobre a cruz. Jesus vai trabalhar isso nos seus discípulos. Tomar a sua cruz, a lei dos discípulos. Eu acho bem interessante porque hoje em dia as pessoas não querem saber de tomar a sua cruz, né? Então o autor vai trabalhar isso daqui, vai mostrar o que Jesus queria passar para os seus discípulos. E assim os discípulos passarem para a transfiguração, para as igrejas, né? Aqui tem uma parte aqui bem interessante. Eu vou deixar aqui para os irmãos estarem lendo esse trechinho aqui, né? Essa parte aqui, ó, que é bem interessante, sobre a ambição egoísta, né? Então Jesus vai trabalhar essa parte aqui com os discípulos e o que ele queria mostrar sobre isso. Então, se tiver um tempinho, vou até deixar um pouquinho até o final aqui, ó, para estar lendo, pause o vídeo e dê uma lida aí, é muito interessante, tenho certeza que você vai gostar. Ó. Perdoando as ofensas. Aqui é a interdição do homem que expulsava demônios. Outra ilustração do sermão. Então, o que aconteceu aqui, né? Nessa passagem, não sei se vocês lembram, João encontrou um homem que estava expulsando, né, demônios em nome de Jesus, e ele proibiu aquele homem de falar em nome de Jesus, porque ele não era um discípulo, ele não andava com os 12. E aí Jesus começa a ensinar João, o apóstolo João, sobre aquele mau exemplo que João tinha dado, né? Então isso é muito interessante, porque hoje a gente pensa que nós somos detentores da autoridade, do poder, porque congregamos na denominação A, B ou C. Mas isso é uma falácia, o poder está em nome de Jesus. E não em uma entidade, né? Ou não em uma placa de igreja, vamos dizer assim. E aqui ele vai trabalhar bem isso, né? Tem uma parte aqui que eu até... Deixa eu ver se... Aqui, ó. Eu vou até deixar aqui. Os irmãos podem estar pausando o vídeo e estarem lendo. Eu achei bem interessante essa passagem. Deixa eu diminuir só um pouquinho. Os irmãos podem estar lendo aqui, ó, que eu achei bem interessante esse trecho aqui. Tá certo? Muito bacana mesmo, vale a pena ler essa passagem aqui. Vamos um pouquinho mais, deixa eu ver. Ó, os filhos do trovão. Isso aqui vai falar sobre João, né? O apóstolo João, que era o discípulo do amor, mas antes dele ser o discípulo do amor, né? Ele era um dos filhos do trovão, ele é o apóstolo Tiago. E aqui ele vai discorrer e vai falar sobre o assunto e a mudança que ocorreu, né? De Tiago e de João, logo no começo, né? Que eles eram filhos do trovão, para depois o discípulo do amor, né? Bem interessante. As recompensas do sacrifício pessoal. Tem muitas pessoas que querem as bênçãos, né? Mas não quer ter sacrifício pessoal, né? E que tipo de sacrifício é esse, né? Será que é aquele sacrifício que a gente quer fazer de qualquer jeito, ou será que tem que ser o sacrifício bíblico, né? Então o autor vai tratar sobre esse assunto também. E o que Jesus queria mostrar para os seus discípulos, né? Ó, aqui, ó. Bem interessante também, ó. Os primeiros se tornarão os últimos, que se tornarão os primeiros. O que Jesus queria falar com isso, né? O que Jesus queria passar para os seus discípulos? Bem interessante. Ó.
mestre servindo, né? Como que Jesus servia os seus discípulos e a igreja e tudo mais? Será que a forma que estão servindo a igreja hoje é a correta? Será que essa liturgia que estão mostrando aí nas grandes denominações, né? Aquelas pessoas que sentam naquelas cadeiras e não descem do púlpito de jeito nenhum para falar com a igreja, né? Com as pessoas que estão lá embaixo, né? Será que é dessa forma? Será que foi isso que Jesus ensinou aos discípulos? Jesus vai trabalhar esse assunto aqui, o autor, né? Vai trabalhar esse assunto aqui e ele vai passar o sentimento de Cristo para os seus discípulos, para que quando os seus discípulos ficassem após a ressurreição dele, né, de Cristo, que eles colocassem isso em prática. Então o autor vai trabalhar isso daqui, muito interessante, muito legal. A expiação em memória, né? Ou a quarta lição sobre a doutrina da cruz, muito interessante. O pai que morre e seus filhinhos. Orientação aos futuros apóstolos antes da morte do Senhor. Tribulações apostólicas e encorajamento, né? Jesus falou sobre isso e treinou eles também para isso. As ovelhas dispersas. Vai trabalhar isso daqui e como que os discípulos deveriam olhar, né, para essas ovelhas que estão dispersas, né, e o tratamento delas e o que Jesus queria mostrar para eles. Bem interessante, bem legal também, vale a pena tá lendo. Pastor ressuscitado. Olha que interessante, ó. A dúvida de Tomé. Vou deixar aqui um trechinho, né? Você pode pausar o vídeo e tá lendo sobre a dúvida de Tomé. Os copastores são advertidos. O pastor pastrum. O alto poder. E o final do livro. 582 páginas. Depois tem umas páginas em brancos aqui, mas deve ser para alguma anotação, alguma coisa assim. Tá certo? Então, essa obra aqui é uma obra assim ímpar que os irmãos precisam ter na sua biblioteca, fazer a sua leitura, porque é uma obra que vai aumentar o campo de conhecimento e de visão e trazer a forma com que Jesus quis ensinar os seus discípulos. Isso serve para a gente, porque nós somos agora os discípulos, né? Jesus não está mais conosco no sentido físico, né? Os apóstolos não estão mais conosco no sentido físico. Então, essa obra aqui, ela traz como eu posso dizer assim, lições muito boas, né, para o nosso dia a dia e como que as pessoas devem ser treinadas, despertadas para a obra do Senhor. Eu queria também deixar aqui, caso os irmãos queiram ampliar, né, essa leitura, essa pesquisa sobre o treinamento dos 12, tem essa outra obra aqui, ó, 12 Homens Extraordinariamente Comuns, de John MacArthur. E deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Esta outra obra aqui, ó. 12 Homens em uma Missão. Eles são livros diferentes, tá certo? O treinamento dos 12 vai mostrar a forma que Jesus treinou, despertou e quis passar para os seus discípulos tudo aquilo da sua vida e como eles deveriam agir na igreja. 12 Homens Extraordinariamente Comuns. John MacArthur vai trazer a história desses homens, desses discípulos, né? O que aconteceu com ele e a aplicação do evangelho e também um pouquinho sobre o despertamento. E 12 Homens e uma Missão vai contar sobre a história desses discípulos e o que aconteceu com eles, como foi a morte deles,
por onde eles evangelizaram. Ele vai trazer aqui um pouquinho sobre relatos sobre a tradição cristã, porque muita coisa não tem escrito sobre os discípulos, né? Então muitas referências será extraída extra bíblica, porque não tem. Então eles se completam, né? Esse livro aqui do John MacArthur, eu paguei baratinho nele, acho que foi R$13, né? Lógico, não se compara com essa obra aqui, né? Não tem comparação, mas é um livro muito legal, porque você já te dá uma ideia sobre alguma coisa, e ele trabalha algumas coisas sobre o apóstolo Pedro, sobre Judas Iscariotes, né? Trabalha um pouquinho sobre todos os discípulos, todos, né? E esse daqui vem trazendo fatos extra-bíblicos, bíblicos também, né? Vai trazer muita coisa, muita referência bíblica e também extra-bíblica, para entender aonde esses discípulos foram, o que eles fizeram, como que eles morreram, como que a tradição cristã via eles na antiguidade, né? Após a morte e ressurreição de Cristo. Então fica aí essa dica aí de leitura. Tá bom, meus irmãos? Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.